Lá na distante e longínqua década de 1990, teve 3 edições da revista Sandman que traziam contos curtos e que foram agrupadas sob o título Convergência. Essas edições foram a número 38, 39 e 40. Elas tinham uma unidade na capa que era bem interessante. Você vai ver assim o conjunto das capas remete muito à ideia de teatro. Você tem um fundo escuro, você tem as cortinas, você tem a ideia de um cenário, elementos teatrais e principalmente essa questão das máscaras. São figuras, são colagens fotográficas que o Dave McKean elaborou de figuras usando máscaras. E cada uma dessas capas, então, ajuda a evocar essa ideia de peça teatral, de sentar para contar uma história que vai estar presente. Não se trata apenas de contar uma história, mas de pôr uma máscara e realmente viver essa história, entrar numa outra realidade. A primeira história, a Convergência, na primeira página nós vamos ter de novo essa ideia do fundo preto, do cenário reduzido, do ambiente teatral, da iluminação teatral, e nós temos esse avô e essa neta, né, uma jovem e o velho, né, sentados, conversando, e o avô quer contar para ela uma história, só que ela não está muito afim de ouvir, ela quer assistir TV, ela quer ver a MTV, os videoclipes e tal. Daí, na conversa entre os dois, ela acaba cedendo, né? Ela acaba sendo condescendente, porque ela, evidente, ali na história tem um apelo, um afeto pelo avô grande, assim, tal. Então tá, vou te escutar. E daí ele ainda, não me faça favores. Daí ela, não, insiste ali, e ele acaba contando para ela a história. Uma história que se passa numa floresta, onde vive um jovem caçador. Esse jovem caçador um dia encontra uma velha mascate, que traz uma sacola de bugigangas, e no meio das bugigangas que ela mostra para ele tem um retrato de uma moça, loira e muito bonita. O pai dele chega, manda a mascate embora, avisa ele que não é para ele se envolver com outras pessoas, reforça para ele a ideia, né, que nós fazemos parte de um povo específico e não é legal a gente se envolver com outras pessoas porque elas podem olhar a gente mal, podem nos ameaçar, né? Mas o jovem fica com a ideia na cabeça daquele retrato e ele sai para tentar encontrar a moça do retrato, e nessa busca pela moça do retrato ele vai encontrar várias pessoas, vai ver várias situações. Ele começa encontrando o cadáver da velha mascate, né? Ela teve a garganta cortada, tá morta, fria, rígida no meio da estrada. Ele toma a sacola dela, ele segue andando, mais adiante ele encontra o Lucien, que é o guardião da biblioteca dos sonhos, né, do Morpheus, lá do Sonhar. E o Lucien está interessado num livro que ele tem dentro daquela sacola. Daí ele usa esse livro como moeda de troca para tentar chegar até a moça. É esse livro que vai levar ele a se encontrar com o Senhor dos Sonhos, Morpheus, e que vai finalmente, depois de uma série de dificuldades, levar que ele encontre essa moça. O interessante é que quando ele encontra a moça, ele olha para ela, olha para o retrato. Na descrição ali do texto tem uma questão dele ter um clique, fica subentendido isso, e ele apenas devolve para a moça o retrato. Vira as costas e pede para o Morpheus e para o Lucien que estavam ali com ele que tirem ele dali. Ele volta para a vida normal dele. No caminho que ele estava buscando essa moça, ele tinha encontrado uma outra jovem que era do mesmo povo que ele, né, que é um povo caçador, e a gente vai ver depois que é um povo ligado com lobos. São transmorfos, eles mudam de forma para lobos. Ele reencontra essa moça que tinha vencido ele numa caçada e ele consuma a relação com ela. Enquanto isso, toda essa história é contada pelo vovô, a netinha fica interferindo, fica fazendo comentários, fica fazendo pitacos. E no final, quando ele fala que ele simplesmente devolveu o retrato e se encontrou com uma moça do povo e tal, a neta fica muito indignada, porque ela acha que ele estava contando aquilo por causa do namorado que ela tinha. Então, ela fala assim, ela fica indignada, ela fala, cara, então a moral dessa história é que gente do povo fica com o povo, você está falando isso por causa do meu namorado e não sei o que, eu devia ter ido assistir TV, ela fica toda indignada. E ele, cara, ele fala, não, mas não era sobre isso, era sobre
E, cara, aí entra a minha interpretação, né? Ele fala assim, era sobre o que ele viu quando olhou nos olhos da moça, do retrato, quando encontrou finalmente. E essa história é engraçada, eu acho ela muito bacana, porque ela fala sobre desejo. Embora a perpétua desejo não apareça na história, tem tudo a ver com desejo. É sobre isso a história. Em vários momentos de Sandman, Neil Gaiman vai falar essa questão de que desejo sempre é cruel, né? O querer algo. E aquela história, né? Quando você consegue aquilo que você queria, o preço que você paga é ter aquilo que um dia você quis. Porque se agora está no teu alcance, você não tem mais desejo por aquilo, porque aquilo te pertence, tá? Com você, faz parte do teu. Então o desejo, na ideia do Gaiman, na ideia que ele constrói ali em Sandman, o desejo sempre é a vontade de algo que não está ali, que você precisa. E o que o jovem caçador, que daí no final da história a gente vai descobrir que, sem grandes deduções, né, sem grandes surpresas, que o jovem caçador na verdade era o velho contando a história, né? A mulher com que ele se encontra, a mulher do povo que ele se encontra era a avó da menina, ele na verdade estava contando a história dele com a avó para a neta. Mas além disso, ele estava contando sobre essa questão de você entender o seu desejo e não necessariamente realizá-lo. Nem sempre realizar o seu desejo é bom. Às vezes você tem que saber quando não se deixar dominar por ele, principalmente quando abrir mão dele. É uma proposta de história bem bacana e foi muito legal. Gostei bastante. Essa era uma história que me marcou. Mas teve uma outra questão dessa edição aqui, na época, que ela saiu aqui no Brasil pela editora Globo em janeiro de 1993, e foi a última edição do Sandman publicada, dessa primeira fase, digamos assim. Por uma série de problemas econômicos e de questões técnicas e tal, a revista foi suspensa, sem período para voltar. Então, por muito tempo, por meses, essa aqui ficou sendo a minha última edição de Sandman, que eu acompanhei aqui no Brasil. E me bateu uma deprê, porque eu era um fã, eu adorava aquilo, eu gostava das histórias e fiquei triste. Daí, durante esse período, eu fui procurar as edições americanas, mas eu tinha dificuldade com o idioma, eu não conseguia aproveitar tanto. E tinha um hiato que estava perdido ali, né? Tinha a saga Vidas Breves, que sairia logo depois no Brasil, que já tinha saído lá nos Estados Unidos e eu não tinha como conseguir ela na época, né? Não tinha um encadernado disponível ainda. Então eu me lembro que eu fiquei bem perdido assim quando suspenderam. Só que a suspensão durou pouco tempo e em dezembro de 1993 foi retomada num novo sistema de distribuição. Daí o pessoal da Devir e da Globo se uniram e fizeram distribuição nas comic shops especializadas. Aí começou a ter um novo sistema de distribuição para a revista. Então não era mais todas as bancas que tinham, iam ser as lojas especializadas que inclusive estavam disponíveis na última página, né, da revista. E daí retoma-se Convergência e já nessa segunda história, né, na edição 39, que foi sair praticamente um ano depois da primeira, a gente tem uma história chamada Regiões Abstratas. Regiões Abstratas ficou na tradução do Daniel Pellizzari na coleção da Conrad. Mas a primeira tradução que teve aqui na Globo foi Regiões Brandas. Nós vamos encontrar o jovem Marco Polo fazendo uma viagem com seu pai e ele se perde no deserto no meio de uma tempestade de areia. Nesse momento que ele está vagando no meio de dunas que se alteram, contornos indefinidos, em indefinição da visão, ele vai encontrar uma série de personagens. E daí, inclusive, o Gilbert, que é o Fiddler's Green, que já tinha aparecido lá na Casa de Bonecas, né, que é inspirado na figura do autor Gilbert Chesterton. Ele se encontra e daí o Gilbert vai explicar para ele que ele está nas regiões brandas, nas regiões abstratas, que são áreas não definidas no mundo, são áreas que estão em pontos indefinidos do tempo. Então ele vai encontrar ali pessoas do futuro. Ele encontra lá o futuro biógrafo dele, caminhando com ele nas areias, conversa com ele, encontra o Gilbert, encontra cavaleiros perdidos.
Então, assim, é uma história assim, bem interessante sobre essa questão da perda. E ele tá ali, nessa região, e ele não sabe como sair. E a última figura que ele encontra, pra sorte dele, é o Morpheus. Só que ele encontra o Morpheus no momento em que o Morpheus tinha se libertado do cativeiro lá na edição número 1. Então ele oferece água para o Morpheus, um pouco de água que ele tem. O Morpheus está abatido, porque ele recém tinha se libertado, estava enfraquecido ainda. E quando ele se apresenta para o Morpheus e pede ajuda para reencontrar o pai, reencontrar a caravana, o Morpheus olha para ele e fala: Cara, você é o Marco Polo, né? Então tem um papel para você, você não pode se perder aqui ainda. E você, principalmente, você me ajudou, você me deu água, né? Você me acolheu. Então eu vou gastar o pouco de energia que eu ainda tenho e vou te trazer de volta para o mundo real. E é o que ele faz. O interessante dessa história, dentro da série toda do Sandman, é que ela abre essa questão das regiões brandas que vai ser retomada em outros momentos da série. E esse é o momento em que a gente tem vislumbres do futuro. Além, é como se fosse as páginas do livro de destino. Né? Então, você, vagando nessas áreas, eles têm vislumbres do que ainda vai acontecer. E essa ideia dessas regiões ainda vai voltar em outros momentos da série. E finalmente, a terceira e última edição dessa série Convergência é uma história chamada O Parlamento das Gralhas, em que nós vamos retomar rostos bem conhecidos nossos. A gente vai ter a Hipólita Hall, também lá da Casa de Bonecas, que tinha ficado na redoma dos sonhos do Sandman lá, que era o Sandman ainda referência a criações do Jack Kirby, do Jay Simon lá de trás. E daí ela estava lá nesse ambiente onírico. E ela teve uma gestação, ela teve um filho. Ela foi grávida para o mundo dos sonhos, ficou lá por 2 anos. A gravidez se desenvolveu de um jeito diferente e ela dá à luz a uma criança no nosso mundo que, como foi gestada no mundo dos sonhos, ela tem muito a ver, ela tem uma ligação com o sonhar. Essa criança se chama Daniel. Quem batizou a criança foi o Morpheus. Né? Então, no momento em que ele rompe com a redoma dos sonhos do Sandman, lá na Casa de Bonecas, que ele traz de volta na marra, né? A Hipólita Hall para a realidade, ele já fala para ela: ó, filho que você tem no seu ventre, ele pertence aos sonhos. Eu vou vir buscar ele um dia. Mais tarde, na Estação das Brumas, ele visita a criança já nascida, quando ele ia descer para o inferno para encontrar lá Lúcifer, e batiza a criança, porque a Hipólita ainda não tinha um nome para ela. Recém-nascida a criança, a Hipólita ainda não tinha pensado num nome. Daí ele batiza a criança como Daniel. E agora, nessa história Parlamento das Gralhas, o pequeno Daniel, ainda um bebê, está aprendendo a andar. A Hipólita está lidando com a maternidade sozinha, está tentando se adaptar de volta a uma vida humana, longe dessa loucura dos super-heróis, da fantasia. Só que ela está enlouquecendo justamente pelo modo como a criança ocupa a vida dela. Agora ela é mãe em tempo integral. Então é uma realidade bem diferente do que ela estava acostumada. Então ela põe a criança para dormir, tirar a soneca da tarde, e vai conversar com a amiga dela, a Carla, né? Liga para ela e tal. Não, pô. Enquanto isso, o jovem Daniel entra no mundo dos sonhos, encontra o Gárgula Gregory, encontra o Matthew, The Raven, né? O Corvo Matthew, né? E vai encontrar também a Eva, que sai de sua caverna, e o Caim e o Abel. E daí, nesse encontro ali, os três, Eva, Caim e Abel, começam a contar histórias pro garoto. A Eva conta sobre as 3 esposas de Adão, né? A Lilith, uma garota que nem recebeu um nome, a própria Eva. O Caim conta a história do parlamento das gralhas, né? Daí que é um mistério, né? Ah, as gralhas se reúnem, uma gralha senta no meio, gralha grasna e tal, e daí, dependendo, 2 coisas podem acontecer no final. Ou as gralhas saem voando, ou elas destroçam a gralha que estava ali no centro. E daí, por fim, o Abel conta uma história que é bem interessante. Essa edição é desenhada pela Jill Thompson. E daí, nessa história que o Caim conta, ele fala sobre o início do sonhar, o início de muitas coisas. E daí ele conta para como ele e Caim eram crianças, o desentendimento que eles tiveram, que é narrado, então é uma versão do episódio bíblico, e como o sonho e a morte encontram eles. Ele descreve o sonho e a morte e aparecem os dois em versões criancinha.
que mais tarde a Jill Thompson ainda ia desenvolver isso num spin-off chamado Pequenos Perpétuos, que teve 2 livros de contos, assim, aquarelados que ela fez, assim, bem interessantes. Daí não é o Neil Gaiman escrevendo, é a Jill Thompson, mas é ali que surge essas figurinhas que ficaram bem queridas entre os fãs. Essa história, ela é interessante porque traz o Daniel, traz esses episódios, esteticamente falando, ela é legal, os contos que são apresentados aqui por Caim, Abel e Eva são bem interessantes, a ideia das versões, das interpretações de realidade, de como você pega conceitos, né? O próprio Caim, ele fica indignado com a história de Abel, do jeito que o Abel conta, porque ele fala, pô, mas a morte, o sonho naquela época, eles nem tinham aparência humana, né? Eles ainda não tinham se antropomorfizado, é um absurdo. Ele fala, esse é o lixo prostituído mais absurdo que já ouvi e tal, é bem jeitão do Caim. E no fim, o pequeno Daniel volta pro Desperta, né? A Hipólita Hall recolhe ele do berço e ele tá com uma das penas do Matthew, né? Ela fica pensando, nossa, de onde que você pegou isso e tal. Essa história é bacana, ela é interessante, ela tá mais inserida, digamos assim, dentro do elenco, né? Dentro do grupo lá de histórias do Sandman. São 3 histórias que depois foram reunidas num volume chamado Fábulas e Reflexões. Né? Atualmente, a Panini está publicando uma coleção com preço mais acessível, que é a coleção de 30 anos. Então, acho que é o volume 5 ou 6 ali, Fábulas e Reflexões, e que reúne outras histórias também. Vai ter os Espelhos Distantes, que nós já falamos aqui, vai ter... são, digamos assim, a coleção de singles do Sandman. Né? Todas as edições que tinham histórias fechadas, contos curtos, estão nessa seleção da Fábulas e Reflexões, inclusive essas 3 aqui. O hiato que teve entre essas edições, né, de 9 meses, eu usei como muleta para fazer o meu hiato também na produção dessa série. Né? Que agora, eu estou gravando isso, a série do Sandman da Netflix, a tão esperada série, deve estrear na semana que vem. Embora eu não esteja fazendo muito do embalo de Sandman, mas acabei usando esse hiato que tinha acontecido aqui lá atrás também para eu fazer o meu próprio hiato aqui, repensar algumas coisas. Né? Tô num ambiente novo, tô num espaço novo e foi interessante porque esse ato que acontece nessas edições aqui, né, eu acho interessante de colocar, me marcaram como leitor e eu posso dizer que tem 2 fases de Sandman para mim. A primeira fase vai até essa edição primeira de Convergência, que daí teve a interrupção. Então teve um espaço que eu fiquei tentando acompanhar umas edições picadas e não consegui ter acesso às edições que faltavam lá com a saga do Vidas Breves. Então teve um hiato ali que eu perdi, que quebrou meu ritmo de leitura com o Sandman. E quando eu consegui retomar com as republicações da Globo, teve uma alteração no modo como eu entendi a história. Teve uma quebra ali. E a partir de agora, eu vou fazer uma revisitação ao Sandman. Né? Que eu já estava fazendo antes, mas antes eu tinha um apreço muito especial por essa primeira fase. Eu estava ali acompanhando e tal. Aí essa quebra, eu preciso realmente revisitar essas histórias, repensar algumas questões, que eu vou tentar trazer aqui nessas releituras nos próximos episódios. Então, digamos assim que realmente agora a gente tem uma nova fase aqui desses episódios de Sandman. Espero que vocês curtam. E é isso aí, pessoal. Se quiserem deixar suas opiniões, suas considerações, por favor, podem deixar aqui nos comentários. Se quiserem deixar sua curtida, a gente agradece. Se quiserem assinar o nosso canal, muito obrigado. E vamos nos falando. Até a próxima.